Olá, hoje eu recebo Eduardo Mufarrege, criador do movimento Renova Brasil. Esse movimento tem um objetivo muito ousado, como o nome mesmo diz, renovar a política brasileira. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele é sócio da Tarpon Investimentos e recentemente lançou um movimento com uma missão para lá de ambiciosa: renovar a política brasileira. Trata-se de uma escola para novos políticos que pretende ver seus alunos disputando as eleições em 2018. Vamos falar agora com o idealizador do Renova Brasil, Eduardo Mufarrege. Eduardo, é um prazer ter você com a gente para explicar um pouquinho sobre esse movimento, que não só eu, mas quem conhece esse movimento, tem classificado ele de muito importante. Eu queria começar perguntando, o que é o Renova Brasil? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar desse projeto. A nossa ideia, através desse projeto, é viabilizar o acesso do cidadão comum à política. Hoje, infelizmente, os caminhos estão absolutamente obstruídos. Uma pessoa que tenha espírito público, vontade de servir, intenção de contribuir com a sociedade, não vai encontrar nas estruturas políticas tradicionais um terreno fértil para que ela possa, de fato, pleitear um caminho, eventualmente lançar uma candidatura. A nossa ideia é encontrar, através dessa iniciativa, criar condições para que pessoas que hoje estão fora do jogo político, mas que têm competência, capacidade, para que elas possam participar desse processo. Me conta, quais são os gargalos? Vamos dizer, uma pessoa, alguém que esteja nos assistindo, tem vontade de renovar, de participar do novo momento que o Brasil parece despertar. O que ela tem que fazer? Hoje, o que ela faz? Hoje, vamos dizer. O principal desafio hoje começa com o próprio processo decisório das pessoas, né? A sociedade, em grande parte, olha para a política com grandes restrições, né? A gente olha e fala, bom, o caminho político, ele perdeu a nobreza, ele perdeu o sentido. Então, já tem um desafio onde a pessoa normalmente tem que largar sua opção profissional, sua carreira, para se dedicar a um projeto político, onde potencialmente os caminhos são absolutamente incertos, existe em muitos casos uma escuridão, a gente não consegue enxergar um caminho com começo, meio e fim, e ao longo desse processo o que acaba acontecendo é que as pessoas não vão. A gente tem que facilitar o caminho de pessoas jovens e competentes para a política, e essa é a ideia do Renova, que a gente consiga traduzir hoje uma dificuldade numa oportunidade, abrindo espaço para que elas tenham acesso a conhecimento, para que elas tenham acesso a recursos mínimos para que elas possam se manter ao longo de um processo de formação, para que, em cima disso, elas possam progredir dentro de um processo de desenvolvimento de uma candidatura. Hoje é muito difícil fazer isso sem esse nível de apoio, sem esse nível de sustentação. Não, mas alguém que esteja nos assistindo, agora de novo, o que ele faz? Ele contata o Renova, ele preenche uma ficha de inscrição, que o Renova foi criado há um mês atrás. É muito inicial e vocês pretendem pôr gente na rua já em 2018. Exato. A gente lançou o processo seletivo no dia 7 de outubro desse ano. Não foi à toa que a gente fez isso, porque é um ano antes da eleição. A gente está com o processo seletivo aberto até o dia 12 de novembro. E a nossa ideia é que receber o máximo de postulantes a essas bolsas para que a gente possa conduzir um processo seletivo bastante robusto que a gente desenvolveu e informar aos postulantes desse processo seletivo que eles foram selecionados até o final do mês de dezembro. A gente começa com o programa de formação em janeiro do ano que vem, de 2018, e a gente acompanha essas pessoas na formação durante 6 meses. Tá. Quantas pessoas vocês vão selecionar? 150 pessoas. 150 pessoas? Até 150. Até 150, nossa, é ambicioso mesmo. Essas pessoas, elas têm... vocês vão selecionar por que critérios? A gente montou um processo seletivo baseado em 5 etapas, né? A gente, obviamente, quer
identificar pessoas que já ocupam um papel de engajamento cívico e liderança, quer dizer, pessoas que têm algum protagonismo, alguma participação na sociedade, seja nas suas comunidades, seja dentro de outros mecanismos de participação. A gente vai fazer também uma avaliação através de entrevistas e bancas de avaliadores, porque a gente também pretende identificar gente que, de fato, tem a competência e as qualidades para que ela possa, de fato, ser um representante, seja na Câmara Federal, seja nas câmaras estaduais. Então, muito da nossa ideia é identificar pessoas com potencial de liderança, com resiliência, ética e espírito de servir. Deixa eu fazer uma provocação. Como é que vocês sabem se alguém é ético ou não? Existem vários testes desenvolvidos dentro da psicologia moderna para a gente colocar as pessoas perante dilemas éticos e ver como elas reagem perante esses dilemas éticos. Então, muito do nosso processo seletivo vai estar ancorado no confrontamento, né, entre esses dilemas éticos e o candidato. E a partir daí a gente pretende ver qual que é o tipo de reação. Agora, nesses 6 meses, o que essas pessoas vão aprender? E, segunda pergunta, elas podem entrar no partido que quiser? Como é que funciona isso? O programa de formação está baseado em 3 grandes pilares. Primeiro é propósito e autoconhecimento. Muito difícil uma pessoa resolver seguir a carreira política sem entender de forma bastante contundente quais são os princípios que levaram a essa tomada de decisão e qual que é o desejo interior, o que ela de fato pretende. Então, tem uma etapa muito grande de autoconhecimento, uma segunda etapa de conhecimento da dinâmica política e do processo de campanha, que é fundamental para que ele possa ter competências de organização de equipe, de planejamento, de estratégia. E o terceiro ponto, liderança. A gente acha que o Brasil hoje tem um vácuo importante de liderança e a gente pretende, através do programa do Renova, trazer para a sociedade uma oferta de novos líderes, pessoas que vão poder trazer uma visão diferente de um país que a gente deseja para o nosso futuro. Agora, em partido, vocês não têm nenhuma restrição? Não. A pessoa pode militar em qualquer partido que ela quiser? A gente entende que tem gente competente nos diferentes espectros ideológicos da política brasileira. Gente que tem competência, que tem vontade de servir, que tem visão contemporânea de um Brasil do futuro. Então, esse é o tipo de candidato que a gente pretende identificar. Você fala a gente. Quem é a gente? Hoje a gente tem um grupo de pessoas dedicadas ao Renova em base integral, de mais de 10 pessoas e quase 150 voluntários já trabalhando conosco. Então tem um grupo muito grande de gente engajado nesse processo de transformação. Agora, Eduardo, você é um empresário, um investidor muito bem sucedido, você começou o fundo Tarpon lá no comecinho, hoje é um gigante, hoje vocês participam acionariamente de empresas, enfim. Da onde vai vir esse dinheiro para financiar essa gente, esses 150 candidatos? A nossa ideia é receber doações de pessoas físicas que estejam dispostas e engajadas dentro desse processo de transformação. Eu acho que acabou a fase onde a sociedade foi omissa em relação à política. A nossa falta de participação nos levou ao estado do Brasil que estamos vivendo. Então, acho que a gente tem recebido muitas manifestações positivas de pessoas de diferentes níveis sociais, econômicos, de orientações políticas, enxergando o processo de renovação como algo essencial para a gente construir um novo ciclo democrático e um país com uma visão moderna de futuro e muito mais justo, muito mais igual. Então, para nós, muito importante que a gente consiga construir um movimento a partir da sociedade. E essas são as sinalizações que a gente tem recebido aí todos os dias. Muita gente disposta a participar, muita gente disposta a contribuir, seja como voluntário, seja como doador. Tem sido um processo bastante rico da gente ver que, de fato, a sociedade tem acolhido isso com bons olhos. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Esses interessados estão em que faixa etária? As pessoas estão
numa faixa etária, na média, acima de 30 anos, entre 30 e 45 anos. Esses são os grandes interessados em participar do processo seletivo. Do processo seletivo. Perfeito. E esses voluntários? Aos voluntários, a gente tem desde alunos de escolas que nos procuraram, alunos de segundo, terceiro ano do ensino médio, se voluntariando para trabalhar conosco em qualquer tipo de capacidade, em qualquer tipo de função, o que é muito bacana. Até pessoas de bastante mais idade, dispostas a, enfim, trazer um pouco de know-how, conhecimento e base histórica para dividir com os bolsistas. Então, a gente tem enxergado aí um interesse geral, muito interesse de pessoas da área de desenvolvimento humano, da área de recrutamento. Então, isso tem acontecido de uma forma muito legal. Interessante. Agora, para ficar assim, mais claro aqui, vocês criaram um fundo, né? Esse fundo, as pessoas físicas depositam um dinheiro, vão depositar o que elas querem contribuir nesse fundo, né? Não é um fundo exatamente, é uma fundação. Uma fundação? É uma fundação. É uma fundação sem fins lucrativos. Tá, é uma ONG, né? Uma ONG que tem como principal objetivo viabilizar essas bolsas de subsistência, né, essas bolsas de estudo para esses potenciais candidatos. Vem cá, esse curso de 6 meses, você tem alguma ideia, se você pode falar em números, quanto que vai custar cada trainee a deputado, ou a vereador, ou enfim? A gente estima que a gente vai investir aproximadamente em cada indivíduo cerca de R$200 mil nesse processo de formação de 6 meses. Cada um? Em cada um. Em cada um, né? Investimentos desde para que ele possa manter, né, fechar suas contas no final do mês, o que é muito importante, né? A política não pode ser um processo de renúncia completa, onde a pessoa passa a quase que ter necessidades mínimas, né, não conseguir cumprir as suas necessidades mínimas, mas também muita formação, muito acompanhamento para que a gente possa, de fato, potencializar e acelerar talentos. Vem cá, Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria saber como você entrou nisso, mas eu vou te pedir um minutinho. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com Eduardo Mufarrech. Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com o idealizador da Renova Brasil. Eduardo, eu estava te perguntando há minutos atrás, como é que você entrou em política, quando a política hoje está sendo execrada, não só no Brasil, mas quase no mundo inteiro, né? Bom, eu venho de uma família com algum nível de engajamento político, né? Minha mãe participou muito do início da história do PT, também fez parte da APOESP, ela era professora de escola pública, então participei muito desse contexto. E, assim, nos últimos tempos, eu acho que a gente veio enxergando que se a sociedade não ocupar os espaços, né, as pessoas boas não ocuparem o espaço, esses espaços vão continuar sendo ocupados por pessoas que não nos representam, né? A gente está hoje com uma crise grande entre representantes e representados. E muito da iniciativa do Renova é de tentar trazer um contexto diferente, quebrar um pouco desse ciclo vicioso que a gente vive, seja da política ser hereditária, seja da política do espaço político ser ocupado por pessoas que não têm interesse em servir a sociedade, que não têm interesse em servir ao público de modo geral. Obviamente, a gente não pode generalizar, tem políticos bons, mas a realidade é que hoje a gente está enxergando um contexto onde essa crise está muito evidente. Então, o processo que a gente passou foi muito de olhar para essa demanda, quer dizer, gente boa querendo participar da política, ao mesmo tempo a sociedade, como nunca, pedindo renovação, querendo votar em gente de fora da política, mas ao mesmo tempo, se a gente não se articular, a gente não consegue trazer essas pessoas para dentro do jogo. Então, assim, muito da visão do Renova é como é que a gente viabiliza esse caminho. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o processo decisório que te levou a isso. Sei lá, você ficou 6 meses pensando nisso, você pensa nisso há anos. Qual foi o clique que te falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa e eu quero fazer o Renova Brasil? Eu, há 3 anos atrás, assumi a presidência da Somos Educação, que é o maior grupo de educação básica do Brasil. E quando eu assumi esse papel, eu assumi durante um período de 3 anos. Conforme a gente veio chegando, né, no final desse período, eu
comecei a iniciar um processo de reflexão. Falei, será que eu deveria ir para um novo ciclo ou eu deveria pensar em algo diferente, algo onde eu eventualmente pudesse me colocar mais a serviço da sociedade para ajudar a produzir uma dinâmica diferente no nosso país. E isso acabou sendo quase que concomitante com esse pedido de renovação que a gente tem sentido no Brasil. Então, vou te dizer que desde mais ou menos do mês de março desse ano, eu vim passando por um processo de reflexão profunda sobre o que eu deveria fazer nos próximos anos, né? E foi aí que eu encontrei também bastante apoio dos meus sócios lá da Tarpon, que enxergaram nesse contexto assim, uma coisa bastante encaixada. O Brasil precisa que as pessoas se envolvam, o Brasil precisa que a sociedade de fato ocupe esses espaços. E aí foi dentro dessa reflexão que eu tomei a decisão de fazer uma migração, de não ser mais presidente da companhia, migrando para o Conselho de Administração e poder dedicar mais tempo e ter mais horas disponíveis para esse processo de renovação que é tão importante. Essa sua experiência na área de educação deve ter te despertado alguma coisa. O que você descobriu nesses 3 anos que te levou a essa reflexão e a criação do movimento? Olha, hoje eu acho que eu consegui adquirir ao longo desse processo bastante clareza de quais são os gargalos que a gente enxerga hoje dentro desse processo de renovação. Ao mesmo tempo, um sentimento claro de que, enquanto país, isso olhando muito para a área de educação, enquanto país a gente tem que ter ações mais contundentes. E, de uma certa forma, dando aula, né, eu dou aula hoje no curso Anglo, também dou aula numa escola da rede pública de reforço para alunos que pretendem prestar o Enem. Do que você dá aula? De História. De História? História e atualidades. Ai, que legal. E o que a gente conseguiu, o que a gente enxerga é que a gente precisa conduzir um processo de mudança que, primeiro, inclua a sociedade. A educação hoje no Brasil, ela é excludente. Quando você olha para a situação, né, uma pessoa estuda numa escola privada, depois atende a uma universidade pública. Por outro lado, uma pessoa vai para a escola pública e não consegue entrar na privada. Pública. Então, assim, a gente precisa fazer escolhas enquanto país. E eu acho que esses são pontos importantes para que a gente consiga, de fato, privilegiar as pessoas que mais precisam. E, ao mesmo tempo, o Brasil, ao prevalecer dentro desse modelo, continua perpetuando desigualdade. A desigualdade na educação começa quando uma pessoa não tem proficiência em português, quando não tem proficiência em matemática, como saiu a prova de alfabetização anteontem, e os resultados são alarmantes. Então, assim, esse sentido de inquietação, depois de ter trabalhado com educação, só aumentou, de que a gente tem que, de fato, produzir mudanças que possam levar a sociedade para um lugar diferente. Olha, essa semana que passou, né, o Estadão, o jornal onde eu trabalho, ele promoveu um debate entre juízes da Operação Mãos Limpas, na Itália, e juízes da Lava Jato, aqui no Brasil. Os juízes da Operação Mãos Limpas, aliás, um juiz da Operação Mão Limpa, ele largou a Procuradoria-Geral lá italiana. Para quê? Porque Mãos Limpas, eu não sei se você sabe, ele deu com burros na água, não é que adiantou muita coisa. E hoje ele se dedica à educação. O que vem primeiro? A política, educação ou educação para formar o político? Como é que você vê isso? Eu acho que os pontos estão todos interconectados. E uma coisa nunca deveria excluir a outra. O processo de melhoria do padrão educacional brasileiro... leva a melhor política, né? Leva a melhor política, mas esse é um processo longo. Ele vai levar muito tempo. Ele normalmente leva-se uma geração. A gente... Longe de dizer que o Brasil não teve avanços na área educacional, porém o Brasil tem que fazer movimentos mais contundentes na área educacional, principalmente na educação básica, desde a educação infantil, primeira infância, até a conclusão do ensino médio. Acho que a questão de formação ela é essencial. Quando a gente olha para a formação em política, ela não existe. Hoje, a gente tem diversas escolas de formação de negócios, a gente tem diversas escolas de formação de gestão. Eu, por exemplo, faço parte do conselho da Escola de Negócios da Universidade de Yale, e ali é muito do sentido de formação de liderança, porém, no Brasil, não existe uma entidade que esteja concentrada
na formação de novas lideranças políticas. E é esse espaço que o Renova pretende ocupar. Hoje ninguém está ocupando esse lugar, ninguém está se propondo a fazer isso. Nós estamos elegendo representantes que não passaram por nenhum processo de formação e qualificação. O que a gente pretende fazer é trazer para essas pessoas que pretendem disputar uma eleição no futuro, para que elas estejam mais bem formadas, mais bem situadas e com isso elas possam exercer um papel melhor quando e se forem eleitas. Advogada do diabo, vou fazer aqui uma colocação. Essas pessoas elas vão ter uma formação melhor nesses 6 meses, né? São 150 candidatos. Na opinião, vamos dizer, de pessoas que já têm educação. Como é que as pessoas que não têm ainda essa educação vão votar nessas 150 pessoas melhor formadas? Essa eleição de 2018, ela tem que ser uma eleição bastante nova, né? Tem 2 efeitos importantes na mesa. Primeiro, tem uma rejeição grande em relação ao establishment político. Esse é um ponto inicial. O segundo ponto é a força das redes sociais, que não existiam quando a gente teve uma eleição análoga lá em 2014 com a mesma força que a gente enxerga atualmente. Hoje a gente tem uma sociedade que pede o quê? Ela quer empoderamento, ela quer tomar as decisões por si própria, ela quer acesso e ela quer ter uma base de compreensão e acesso historicamente diferente do que ela teve. Então, é nessas apostas que a gente pretende colocar muito do nosso esforço, quer dizer, entender qual que é a automotivação e qual que é o principal interesse daquele indivíduo enquanto candidato, para que ele possa se posicionar perante o eleitorado de forma bastante contundente e não dentro de propostas vazias como a gente enxerga historicamente. Então, esse representante, ele tem algum compromisso com vocês? Continua tendo compromisso com vocês? Vamos dizer, ele é eleito, 4 anos. O que vocês vão cobrar deles? O primeiro compromisso é que ele cumpra o mandato. No Brasil, a gente criou uma cultura de suplência que é um desserviço aos eleitores. Hoje, se a gente olhar, por exemplo, no Senado Federal, nós temos uma parcela importante de senadores que foram eleitos para o seu mandato e que hoje ocupam outros cargos, e esses cargos hoje estão ocupados por suplentes que a gente desconhece. Esse é um primeiro ponto. Então, compromisso com o cumprimento do mandato. Isso é fundamental. Você foi eleito para aquele mandato, consequentemente, cumpra esse mandato. Esse é o primeiro compromisso. Eles vão ter que assinar alguma coisa? A gente vai pedir um termo de compromisso. Segundo ponto, transparência. Transparência, seja de contas de gabinete, processo seletivo de gabinete, como transparência nos votos, seja em comissões, seja em plenário. Eu votei a favor dessa medida pela razão A. Eu votei contra essa medida pela razão B. A gente não vai orientar de forma alguma como ele deveria votar, mas a gente acha que faz parte do processo o congressista comunicar à sociedade por que ele exerceu aquele voto daquela forma. Tá? E o terceiro compromisso, que é combate à corrupção, garantir que iniciativas como a Lava Jato, que são tão importantes, continuem. Esse é um pedido da sociedade que não pode ser sabotado de nenhuma forma. Tá. Eduardo, os alunos vão sustentar suas candidaturas? De onde para o seu processo? O processo vai até a formação, eleição? Como é que a pessoa se sustenta durante os meses de candidatura? Esse ano a campanha é uma campanha curta, né? São 45 dias. A gente pretende dar um apoio para o candidato até o período, um mês antes do período que antecede a campanha. Então, a gente pretende apoiá-lo dentro dessa jornada para que ele possa se estruturar do ponto de vista de estratégia eleitoral, do ponto de vista de narrativa, do ponto de vista de comunicação, para que ele possa aprofundar dentro das áreas de conhecimento que são muito importantes para que ele possa exercer um bom mandato. A partir do momento que o nosso programa se encerra, esse candidato vai ter que buscar recursos na sociedade para o financiamento da sua campanha. Mas isso é um gargalo gigante. Sem dúvida. Hoje... Vocês vão ajudar nesse processo, pelo menos a falar, olha, procura aqui, não procura ali, vai por aqui.
Como que vocês vão fazer? Como pessoas físicas, a gente pode ajudar e muito, e é o que eu pretendo fazer. Me engajar para que essas pessoas que têm esse histórico de competência, de vontade de contribuição, para que essas pessoas tenham a maior chance de sucesso possível. Então, como pessoa física, não é mais como, mais como Renova, né? Exato. Aí eu soube que a Maitê Proença vai treinar seus candidatos, é isso? A Maitê Proença, ela nos procurou se voluntariando para fazer a parte de treinamento. Ela é uma voluntária, né? Ela é uma voluntária para fazer a parte de treinamento para as candidatas do sexo feminino. Então foi uma... Só do sexo feminino? Só não, aí você vai me explicar isso já. Espera um pouquinho. Tem mais conversa com o Eduardo Mufarrege no próximo bloco. Voltamos com o Eduardo Mufarrege, que está à frente do movimento Renova Brasil. Eduardo, você acabou de me contar que a Maitê Proença só vai treinar as mulheres candidatas a essas vagas, essas 150 vagas. Aliás, o que ela vai fazer? Ela vai treinar como? Bom, eu não falei com a Maitê em grande detalhe, mas acho que grande parte da adição de valor que ela pode trazer é na parte de media training, ajudando essas pessoas a falar para o público, ajudando na parte de desenvoltura. E muito da ideia da Maitê, que eu compartilho, é como a gente incrementa a presença do sexo feminino na política. É um gargalo. Hoje, as mulheres estão subrepresentadas na política brasileira. E é muito importante que a gente aumente a presença das mulheres, dada a sensibilidade, dada a complementariedade de competências, dada, enfim, o tino para várias outras partes de alta sensibilidade que o sexo feminino possui. Então, muito importante que a gente receba cada vez mais mulheres na política. Tá bom. Me diz uma coisa, você tem uma noção de hoje no Congresso, quantos são mulheres, quantos são homens, ou aqui nas câmaras? Você tem uma noção é compatível com a diferença na população? Não, é completamente incompatível, está subrepresentado. E fica aqui um convite para as mulheres que queiram participar do processo seletivo, que têm essa vontade de participar da política, que venham para o Renova. A gente vai ter muito prazer em trabalhar com vocês. A renovação política passa por um incremento da diversidade e a gente gostaria muito de ter mais mulheres, mais pessoas de outras identidades, perfis econômicos. É muito importante. Eduardo, vamos passar agora para o macro. País, né? Como é que você está vendo a economia brasileira? A economia brasileira acabou nos últimos 2 anos descolando, principalmente no último ano, descolando um pouco da política. Eu acho que assim a gente passou por anos dificílimos. Eu digo isso como alguém que estava à frente de uma organização com 6 mil funcionários, muito difícil, um cenário super adverso, difícil a gente ter boas notícias dentro desse contexto. De uma certa forma, a gente encontrou um descolamento que foi positivo, porque permitiu que a gente pudesse voltar a planejar, que as empresas voltassem a crescer, mas acho que a gente ainda continua num cenário muito desafiado. Acho que o Brasil tem pontos que ele precisa atacar do ponto de vista de visão de Estado do futuro, qual é o papel, e sem entrar nesses falsos dilemas do tamanho do Estado grande, Estado pequeno. O que a população quer é um Estado que funcione. Esse é o principal ponto que a gente precisa fazer. Independente dele ser grande ou pequeno. Eu acho que essa não é a questão. A questão é que a gente quer ligar para o SUS e que a ambulância venha, né? A gente quer ligar porque a gente quer ser atendido no SUS, a gente quer ligar para a polícia e a gente quer que a polícia nos atenda. Que as escolas... A gente quer que a escola ofereça para a população uma educação básica de qualidade que permita a aprendizagem de português, de matemática. Esses são os pontos essenciais para a gente não entrar nessa discussão. O que a gente gostaria é que um Estado que ocupasse esse espaço e que entregasse para a população que mais precisa o mínimo para que ela possa progredir do ponto de vista econômico e social. Senão a gente continua perpetuando um país de profunda desigualdade. Então, nós estamos nos primeiros passos há muitos anos, né? Que a gente, talvez, no período pós-ditadura, tivemos muitos avanços, mas continuamos ainda frente ao mundo muito para trás. Como é que essa população ela poderia cobrar tudo isso? Por meio dessas pessoas que vocês vão formar? Como é que funciona? Eu acho que a população hoje ela sente falta de inúmeras coisas, só que ela não sabe nem para quem reclamar e tem quem cobrar. A gente tem que fazer um passo para implementar um governo digital. É inadmissível, no ano de 2017,
a gente ainda tem relações com o governo que são muitas vezes cartoriais. A gente tem que dar um passo, a gente tem que empoderar o cidadão. Ele tem que estar mais perto do governo. A gente deveria pensar em como que a gente faz para que o cidadão possa opinar na política Como pública. a gente faz? Responde isso. Eu acho que através das ferramentas que já existem. Se a gente olhar, por exemplo, o governo da Estônia hoje ele é 100% digital. Tudo bem, a Estônia é uma realidade diferente do Brasil? Sim, mas vamos olhar, por exemplo, para o sistema de cadastramento digital que a Índia fez. Hoje você consegue ter toda a sua parte de identidade, histórico, dentro de um documento digital. Por que a gente não pode fazer isso? E por que a gente não pode fazer isso? O problema é político ou é econômico? Eu acho que... Ou de vontade? Vontade. Porque para isso você tem que quebrar determinadas estruturas que vieram aí nas últimas centenas de anos. Mas assim, o que a gente precisa é entregar o Estado para o cidadão. Isso é muito importante para que ele possa recolher o benefício e para que, a partir daí, ele possa ter uma progressão de vida, para que ele possa ter uma ampliação de oportunidades. Esse ponto é fundamental. Sem isso, a gente vai continuar perpetuando injustiça. Eduardo, nesse projeto que você agora assume, né? Como é que a tua vida vai mudar? Vamos falar um pouquinho de você. Bom, eu sou casado, tenho 3 filhos, e eu estou encarando esse projeto como um projeto quase que como uma iniciativa empreendedora. Como toda iniciativa empreendedora, ela tem uma intensidade nos primeiros momentos gigantesca. E o nível de dedicação tem sido... Mas você teve que se afastar de outras atividades para poder tocar essa, né? Perfeito. Vou resumir aqui. As outras atividades te renderam bastante recursos, né? Essa atividade vai te render o quê? Propósito, acho que a sensação de que a Propósito de vida. A sensação de que a gente fez algo, né, que é importante, enquanto sociedade, enquanto cidadão, de que a gente não ficou de braços cruzados enquanto a gente estava olhando um cenário muito desalentador. Acho que esse é o tipo de engajamento que a sociedade tem que produzir, porque sem isso a gente perde a esperança e o Brasil precisa recuperar a esperança. A esperança. Você em 2018, você já trabalharam com alguns, sei lá, previsões, etc. e tal, de um mapa, o que vai acontecer em 2018, quem serão os candidatos? Aliás, eu quero saber se você um dia vai ser candidato. Tá. Eu não pretendo ser candidato. Eu acho que eu consigo servir melhor ajudando as pessoas do que ajudando uma candidatura própria. E muito da minha ideia é tentar viabilizar as pessoas e não a mim. Tá. E como você vê o cenário de 2018? Vamos ter uma eleição pulverizada, nós vamos ter uma eleição concentrada, vai ser uma eleição judicializada, como já foi dito aqui nesse programa pelo Eduardo Janete. O que vocês projetam? Acho que a gente está passando por um processo de polarização acentuada, né? Acho que até as próprias mídias sociais trazem isso, né? Tá todo mundo falando dentro da bolha para si mesmo, né? E acho que a gente perdeu a capacidade de dialogar, encontrar os pontos que unem a sociedade brasileira. Não os que dividem, né? Não os que dividem. A gente está num contexto de ampla divisão. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para o Brasil em que grande parte da sociedade converge. E se a gente olhar independente da ideologia, tem uma convergência importante. Todo mundo quer sonhar, todo mundo quer ter um país melhor, todo mundo quer ter um país com maior leque de oportunidades, todo mundo quer deixar um país melhor para os filhos e netos. E é esse o sentido que a gente tem que encontrar. E não ficar numa polarização que só leva ao distanciamento. E hoje eu acho que a gente está vivendo um histórico, talvez o maior histórico de distanciamento que eu, pelo menos, já enxerguei na sociedade. Essa tua vontade de fazer uma coisa pelo Brasil, você vê outros movimentos parecidos com o seu, que esse que você criou? Eu vejo muita gente com vontade de desafiar o status quo, quer dizer, de mudar as coisas. Eu acho que, assim, enquanto nos últimos anos esse sentido, né, essa dor, ela não estava tão grande e por isso as pessoas tendiam a se mobilizar muito pouco, hoje eu vejo uma mobilização muito maior. Eu faço parte, sou cofundador do movimento chamado Agora, formado por lideranças jovens que têm vontade de entrar na política. O Agora é um grupo de pessoas de diferentes perfis e formação que têm
a intenção de construir um projeto político para o país, um projeto de pauta, de bandeiras, e tem gente lá muito competente e que, caso desejem ser candidatos, vão ser excelentes servidores do país. Mas essas pessoas, elas pretendem... Agora pode se tornar um partido político? O Agora é um movimento político que tem como intenção produzir planos e pautas. Então, ele está muito constituído dentro dessa visão e filosofia. E acho que o Agora vai ser, dada a qualidade das pessoas que compõem o Agora, certamente ele vai ser um proponente de pautas e de visão de futuro para o país. Um movimento tipo Vem Pra Rua, né? O titular do movimento, o Rogério Schecker, parece que está pensando, sim, em ele próprio entrar para a política. Na hora que você entra para a política, você acha que... Como é que você segura toda essa estrutura, tudo que você aprendeu e não desvirtua para um outro lado? Eu não lembro, mas, enfim, eu já li sobre a criação, por exemplo, do PSDB. Era uma criação de um partido bem puro, dirigido, né? O Rede da Marina. Tem uns partidos, assim, existem partidos muito bem intencionados, né? O Partido Novo, e que, no meio do caminho, se desvirtuam. Como a gente pode fazer para impedir que isso se repita? Renovando as estruturas partidárias, fazendo com que os filiados dos partidos, de fato, tenham uma voz ampla, com que a liderança dos partidos também exerça esse papel não de perpetuação no poder, mas de perpetuação das filosofias, de visão de futuro, constituição de pauta. Hoje os partidos, infelizmente, fazem muito pouco disso. É muito difícil. A gente olha para os partidos que compõem o Congresso brasileiro e é uma minoria, aqueles partidos que têm uma visão, um projeto de país, uma visão de para onde eles desejam levar o Brasil. Então, acho que assim, essa é uma forma da gente conseguir, de fato, produzir isso. É produzindo também gente que tem uma visão diferente do papel dos partidos. Hoje, acho que você trouxe ótimos exemplos e acho que assim, vários desses partidos históricos foram criados com as melhores intenções possíveis, porém, o PT também. Ao longo da jornada, eles se perderam. O que a gente precisa fazer é que essas novas iniciativas, esses novos movimentos não sigam o mesmo caminho. E isso vai acontecer na medida em que a sociedade estiver perto deles. Tomara, tomara. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito esclarecedora. Te desejo boa sorte e eu quero que você volte aqui. Vamos falar depois das eleições para a gente fazer um balanço do que aconteceu. Vamos sim. Obrigado. Obrigada, viu? O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!